vida e a esperança que falhou. E afinal, ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças e de dar. Eu não mereço tamanha graça que me livrou da escravidão. O meu passado não tem poder, pra tua glória eu viverei. Eu não mereço tamanha graça que me livrou da escravidão. O meu passado não tem poder, pra tua glória eu viverei. Pra tua glória eu viverei. Viagem pela vida, tantas vezes me perdi. Nada fazia sentido até ele aparecer aqui. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Fé para Hoje. E hoje eu tenho convidados aqui muito especiais que já participaram várias vezes com a gente. Na verdade, vocês podem assisti-los constantemente nos nossos programas, desde o início, nesses quase 5 anos que a gente está junto. E hoje eles vieram para fazer outra coisa que não é cantar, mas eles vieram para ser entrevistados e é uma grande alegria receber esse casal aqui comigo hoje, que vai se apresentar, vocês vão poder conhecê-los além do que vocês já sabem, do que eles podem fazer em relação à música. E nós temos muito o que conversar aqui e eu espero que você acompanhe a gente até o final. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui Dani e Bruno. Pra falar certo a sequência. A gente ficou um tempão, né? No início você era Bruno e Dani. Afinal, agora é Dani e Bruno. Aí eu nunca mais esqueço. Até pra fazer roteiro, fica Dani e Bruno. Aqui, muito bom receber vocês. Agora não pra cantar, mas pra poder conversar com vocês. E a primeira coisa é se apresentem. O pessoal conhece a voz da Dani, conhece também um pouco da voz do Bruno e o violão, ele tocando aqui sempre no nosso programa, mas precisa conhecer vocês, né? Se apresenta aí pro pessoal. Eu sou o Bruno Vilela, sou ministro de música da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares, sou professor também da Escola de Música lá da Primeira Igreja, sou coordenador, sou formado em música e trabalho na área da música em vários pontos ali da igreja. Eu sou a Dani. Eu sou casada com o Bruno há 5 anos, né? Desde então a gente vem trabalhando com a música, né? De um modo geral. Uhum. Eu tenho dado aula de canto também lá na Escola de Música da Primeira Igreja Presbiteriana, acompanho o Ministério do Bruno e nós temos trabalhado aí nessa área já há um tempo. Muito bom, muito bom. Por falar em música, né? Vocês estão envolvidos com isso praticamente o dia inteiro, né? 24 horas por dia. Tem a escola de música, tem a igreja. Depois a gente vai conversar mais sobre a igreja, mas fala um pouquinho pro pessoal a relação de vocês com a música. Quando começou, por quê? Por que se envolver tanto com a música e por que se dedicar tanto a ela? Sim. Eu comecei a ter contato com a música dentro de casa, na minha família. Uhum. Meu pai toca, canta,
E desde cedo eu comecei a ter esse contato. A primeira vez que eu cantei na igreja foi ainda novo, com 5 anos. Foi até na Igreja Presbiteriana Memorial. E depois, aos 13 anos, eu voltei a ter um contato com a música de frente, assim, na igreja. Foi quando eu comecei a tocar violão, já numa outra igreja, incentivado aí, no caso, por uma missionária da Igreja Presbiteriana Renovada, que se chama Karine. Ela me ajudou bastante. E de lá pra cá, eu tô tocando e já são 26 anos 26 tocando anos? no Ministério de Louvor, atuando aí como violonista, guitarrista, ministrante, multi-instrumentista. Isso. E você, Dani? Eu também comecei muito cedo, incentivada dentro da igreja, né, que eu congregava antes. Na Igreja Batista, essa área musical ela é muito forte, né, muito incentivada desde muito cedo. Então, eu comecei cantando também muito novinha, ali, meus 4, 5 anos, em canto coral, né? E por eu ser de uma cidade pequena, lá tem muito esse costume das pessoas crescerem, ficando ali adolescente, jovem, e ir embora. Então, as crianças e adolescentes, elas são inseridas nesse meio também muito cedo. Então, eu tenho 17 anos de Ministério de Louvor também, Ministério de Música. Comecei cantando e desde então a música nunca saiu ali. A gente sempre teve trabalhando, ajudando a igreja nesse contexto, nesse sentido. E uma coisa que me veio aqui na memória agora, o Bruno já falou a formação dele, já começando com a música. Eu sei que você formou em outra coisa. Sim. E hoje você se dedica a outra coisa. Fala um pouco sobre isso, assim, dessa mudança, né? No que você formou e agora essa... E quanto tempo que você está envolvida nessa questão de ser uma professora de canto? Sim. Eu sou arquiteta, né, formada em arquitetura, tenho pós em design de interiores, mas eu atuei muito pouco porque quando eu me formei já estávamos casados e essa necessidade e demanda da área musical era muito grande, né? Então eu vi uma demanda maior na área musical em que eu poderia ajudar, eu poderia contribuir mais do que eu via na área da arquitetura. Então eu fiz essa transição, né? Já era algo que eu já participava, já fazia, mas de forma profissional, onde meu ganho vem disso, já tem uns 2 anos. 2 anos, Uns 2 anos. Você se dedica ao canto. Ao canto, a ensinar canto e trabalhar, né? Também a gente tem outras frentes, né? Como casamentos, músicas em eventos, né? A gente tem também a questão das palestras em outras igrejas, treinamento para outras igrejas, para ministérios de música. Então, totalmente imersa nessa área, tem uns 2, 3 anos aí. E você, na área do canto, você chegou a estudar ou fazer algum tipo de curso? Ou foi, assim, aquela coisa, você descobriu que esse talento já está dentro de você, assim? Então, enquanto eu só cantava, eu sempre fui curiosa. Então, eu pesquisava muito sobre como fazer certo, como se dedicar melhor, aperfeiçoar melhor, mas para cunho pessoal, né? Quando eu vi essa demanda e muita procura de alunos, né, querendo aprender a cantar e uma escassez de profissionais que pudessem ensinar canto na cidade, né, de Governador Valadares, foi quando eu tentei me desafiar nisso aí. E aí eu fiz cursos técnicos ali para aprender a ensinar, né? E aí, então, eu fiz cursos ali de perfis vocais, incentivadores vocais, para poder passar também essas informações. Eu lembro, há muitos anos eu fiz aula de canto, você acredita? É mesmo? Tinha uma banda e eu falei assim, eu preciso fazer uma aula de canto para aprender coisa de respiração, aquela coisa toda. E eu até fazia aqueles exercícios. A gente faz lá quando tem cantado, né? Musical, né? Fazia os exercícios e tudo, comia maçã, tomava chá, fazia um monte de coisa. Muita água. E é difícil mesmo de achar, né? Alguém que trabalhe nessa área, que se dedique e que seja bom nessa área, né? Que tenha o que mostrar também a respeito disso. Muito interessante.
essa mudança na sua vida. Mas você falou um negócio também, que é o trabalho de vocês também com outras igrejas. Sim. Vocês hoje atuam, o Bruno, né? Mas você atua ali na primeira igreja, a Dani está do seu lado, te ajudando, mas vocês acabam percorrendo outros lugares também e ensinando outras igrejas. Quando vocês vão nessas igrejas, basicamente vocês fazem o quê em prol de um ministério de louvor, né? Vamos chamar assim. Isso. Quando a gente vai atender a demanda de alguma igreja, normalmente a gente fica o final de semana. A gente tem 4 palestras que nós damos, que é totalmente voltada para a área do ministério de louvor, pessoal da música. E ali a gente faz as palestras, a gente tem as oficinas e a gente acaba também tocando no domingo com o pessoal do Ministério de Louvor local para a gente passar mais alguns ensinamentos para mostrar na prática mesmo como é que a gente prática, trabalha. né? Vocês falam, depois ficam juntos ali. Isso. Exato. E assim, a gente tem visto o contexto de várias igrejas e temos também recebido bons feedbacks, né? Que pessoas que tiveram contato com a gente, com as palestras, que através da palestra tiveram uma visão, um novo olhar sobre o Ministério de Música e a partir daquele momento tiveram ali uma postura diferente no seu dia a dia, na prática, enfim. A gente tem visto que tem sido muito positivo tanto para a igreja local quanto para a gente também, porque a gente acaba também aprendendo muito com eles. E vocês tratam de tudo? Técnica, Vida parte espiritual. vida espiritual, tudo. O contexto teórico, né, da importância da música na igreja, qual que é o papel do Ministério de Louvor, aquela desmistificação de que a adoração é necessariamente música. Então, a gente trata muito esse entendimento com eles. Depois a gente vai para uma parte mais técnica, que são as oficinas. O Bruno dá uma oficina de prática de banda ali com o pessoal do instrumental. Eu fico com o vocal, dando ali orientações e dicas mais práticas sobre como cuidar da voz, né? Como usar a sua voz num contexto de canto em grupo. E após darmos essas dicas ali mais práticas, aí a gente oferece essa parte de tocar junto com eles, para eles verem de fato na prática como deve ser um ensaio, como deve ser preparado um repertório, como deve ser ali toda a parte técnica ali de preparação para a música dos cultos. E já que vocês rodaram, né, algumas igrejas já, imagino que de denominações diferentes, Sim. vocês conseguem perceber entre elas desafios que esses ministérios de música, né, de louvor enfrentam, que pode ser comum ou não a todas elas, mas que são desafios que vocês precisam ali lidar com eles e aconselhar essas pessoas? Sim, a gente tem percebido vários. Mas um, assim, que é o principal é a falta da mão de obra. Uma falta de mão de obra qualificada. Eu ia até perguntar isso porque eu tenho experiências com igrejas que não tinha ninguém. Eu tive que pegar o violão e tocar as minhas 5 mais, né? Minhas músicas decoradas e fazer alguma coisa, né? Mas pode continuar, esse é um desafio. Aí, a gente tem percebido isso, o maior desafio das igrejas locais é a falta da mão de obra para estar compondo o ministério de música e tal. E também a gente acaba percebendo, às vezes, a falta de um líder capacitado para estar conduzindo também essa equipe, esse povo ali da música, porque uma liderança que tem uma visão ampla, ela consegue ter uma gestão boa em cima dos integrantes do Ministério de Música e colocar o pessoal ali nos trilhos para que eles possam ter uma caminhada melhor. E aí a falta de uma liderança acaba que todo o conjunto não tenha êxito no seu dia a dia. Então a gente tem visto isso aí, que são os 2 pontos mais fortes que as igrejas têm passado aí por dificuldade. Interessante. A maioria, assim, nós passamos por igrejas que têm ministérios grandes, né? Uma boa equipe, uma boa quantidade de pessoas, mas isso é de um modo geral. Assim, de um modo geral, é o problema mais comum que a gente enfrenta. Geralmente é sempre uma equipe de música. E aí eles se repetem. Aí a gente encontra pessoas, às vezes, que estão cansadas, que são sempre eles e tal. E aí eles sempre vêm com esse pedido, assim, o que a gente faz, né, nessa situação? Às vezes eles chamam
workshop, chama a gente para dar a palestra, para ver se dá um ânimo nesse pessoal, mas chega lá, a gente acaba dando alguns conselhos para mudar isso também, né? Há uma solução para isso. Aham. As igrejas precisam investir em aulas de música para os integrantes. Sim. né? Sim. Ensinar, ministrar palestras, né? Fazer com que o povo tenha acesso a workshop, palestras, aula de música. Sim. Esse é um bom remédio para sanar esse problema. É um investimento, né? A gente entende que de fato é um investimento, mas não tem como correr muito disso, né? Eu já tive experiência na minha antiga igreja que eu comecei nesse contexto, onde em determinado momento faltou mão de obra. E aí o pastor que estava na época, ele teve uma ideia muito boa, assim, e a partir disso que eu venho compartilhando isso com outras pessoas, outras igrejas, que foi algo que funcionou muito bem. Ele criou um projeto, lá não tinha músicos estudados, mas tinha pessoas que sabiam tocar muito bem, cantar muito bem. E aí ele criou um projeto onde esses músicos locais mesmo da nossa igreja, eles ensinavam outras pessoas que tinham interesse. Então, um bom baterista, ele vai ensinar o básico para outros adolescentes que ficariam ali e iam também conseguir aprender o básico. E assim por diante. Então, criou-se um projeto muito grande onde músicos formavam músicos. Interessante. Então, é um bom conselho que geralmente a gente dá. Se vocês não têm condição de investir em professores de música em si, invistam em seus músicos locais, capacite-os para que eles consigam passar essas informações, né? Dar um retorno ali para o Ministério de Música da sua igreja. Sim, eu lembro quando eu estava em uma congregação e eu tocava o violão e tinha um menino do teclado. Era um desafio, meu Deus do céu. Eu tenho até vergonha de fazer um negócio desse na frente de vocês, assim. Mas eu lembro que um menino me procurou e falou assim, eu tenho interesse. E era uma congregação pequena, eu consegui um professor de violão para ele. E ele toca violão até hoje, é super feliz por, sei lá, há 8 anos atrás, 7 anos atrás, ele ter feito uma aula de violão. Sim. Então é possível, então. Sim, Sim, é possível. é possível. É possível. Até eu falo assim, por exemplo, no meu contexto ali, uma congregação, um violão, um teclado e um menino na bateria de vez em quando, mas você acha que é possível uma comunidade pequena conseguir crescer musicalmente? Sim, com certeza. Com certeza. Se buscar o profissional correto, né, a aula correta. Não, muito bom. Eu acho... Isso é importante porque pode ter gente que assiste a gente e acaba se comparando demais com outras igrejas que têm uma infraestrutura gigantesca. Com certeza. Eu, no início de ministério, eu fazia isso. Lá a música é melhor porque tem mais infraestrutura. Depois eu fui percebendo que, não, eu preciso capacitar esse pessoal daqui. E aí fazia os movimentos, né? E nesse ponto que vocês entram e ajudam essas igrejas. Sim. Enxergar isso, né? Porque hoje lá na primeira, nós temos quantas equipes de louvor? Hoje nós temos 5 equipes, ao todo são 50 pessoas. Que não se repetem. Que não se repetem, pouquíssimos. Pessoas Interessante focam que eu fiz um levantamento dentro do Ministério de Música lá da primeira igreja, entre 35% a 40% da equipe hoje passou pela escola de música da primeira igreja. Então, assim, a escola de música da primeira igreja, ela influenciou diretamente a equipe num todo, né, da primeira igreja, mas também de outras igrejas, porque lá nós temos alunos de várias igrejas aqui de Valadares. Além de ser um campo missionário também, né, que a gente também recebe alunos que não são nem cristãos. E ali tem ali um acesso de forma bem direta ali com o evangelho, a gente utiliza aquele espaço. Mas é muito legal, porque a primeira igreja, a gente vê que também teve essa visão lá atrás. Né? Tinha um ministério de louvor um pouco mais enxuto. Quando eu cheguei, tinha 16 pessoas, 2 equipes. Criaram a escola de música já com esse pensamento, essa ideia de formar novos músicos. E hoje a gente vê os frutos, né? De alguém que sonhou lá atrás. E hoje a gente consegue ver tantos alunos que hoje estão integrados, participantes do Ministério de Música. Tem que investir e acreditar que vai gerar o fruto, né? Sim. Esse menino mesmo já me mandou mensagem agradecendo. Anos depois, eu acho isso impressionante, assim. Como é que um movimento simples, mas muito significativo na vida de alguém, né? De aprender, de crescer.
A gente tem que fazer, né? Tem que fazer. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aqui, que essa é uma coisa que eu fico com vontade de falar o tempo todo. Quando vocês vão nessas igrejas e vocês fazem esse trabalho, é inevitável, as pessoas acham músicos pessoas muito vaidosas, né? Músicos têm muitas famas, né? De pessoas difíceis. A gente ouviu isso há pouco tempo lá na igreja, né? Músicos são difíceis. Vocês lidam com isso também? Essa questão da... Não falo da aparência, não. Falando de lidar com pessoas, assim, muito altivas, vaidosas demais. Na igreja, vocês lidam com essas situações na hora de capacitar essas pessoas? Olha, a música é uma arte. Então, por ser uma arte, tem muito essa questão de vaidade e de orgulho, né? Porque um quer mostrar o seu talento, sua habilidade e tal. E isso acaba acontecendo em vários contextos. Ali na primeira igreja, a gente vê isso muito pouco. Eu tenho visto isso de forma muito branda. Mas eu já vi outros contextos com situações bem difíceis de lidar. E aí acaba que, às vezes, até o líder tem uma certa dificuldade para conseguir administrar isso dentro da equipe, porque a vaidade é tão grande que a pessoa fica muito arrogante. Motivo de briga, né? Briga, já vi muitas situações. Quando eu era mais novo, eu lembro que na igreja o pessoal falava assim, não entra em equipe de louvor não, que só dá problema. E eu tive resistência em alguns momentos, assim, que eu poderia servir ali, mas não vou entrar porque dá muito problema. Tem isso? Vocês lidam? Você tá falando, eu já vi lugares, né? já participei de ministérios de louvor que eu já vi muitos problemas assim nesse sentido. Hoje, graças a Deus, lá na primeira a gente não vê isso, não. Nessas igrejas que a gente acaba visitando, a gente às vezes vai escutar um pouco a liderança, né? Separado dessa parte de palestra, geralmente os líderes nos procuram, conversam com a gente antes e falam ali um contexto da igreja deles, do ministério de música deles. E aí alguns acabam citando, né, esse problema também. E aí o que a gente orienta é trabalhar no entendimento mesmo desses músicos, né? Em uma das nossas palestras, a gente fala sobre essa questão do papel do Ministério de Louvor, qual é o papel da equipe durante o culto. E aí a gente vai trabalhar muito assim, aprofundado a questão de o canto congregacional ser mais importante, que nós devemos ser facilitadores, né? Então, não é o espaço de você mostrar o seu talento. É para você fazer bem feito, mas não é o seu espaço de você brilhar. Porque ali a parte mais importante daquele momento é a igreja cantar. Né? Então, a gente tenta trabalhar nesse entendimento e acaba dando alguns conselhos ali para a liderança também, para manter essa condução ali e mudando a visão mesmo, sabe? A cosmovisão do músico. Então, como a gente já trabalha isso há um tempo, hoje a gente vê muito pouco na primeira igreja. Mas aí, realmente, a gente em tem outras esse contato igrejas acabam encontrando. A gente encontra mais. O propósito não é fazer um show, né? Não. É para a glória de Deus. É para a glória. É para conduzir a igreja à adoração. Então, é o que a Dani falou. Quando você coloca essa mentalidade na cabeça do músico, aí você muda algumas ideias, você muda cultura, você muda tudo. E aí a prática no dia a dia começa a ser diferente. Muito bom. Nós vamos conversar muito mais sobre isso, mas não dá tempo de a gente fazer isso agora, não. A gente vai ter que fazer um próximo programa. E eu tenho até algumas outras curiosidades, talvez, para a gente tratar sobre isso, e pode ser a dúvida de muita gente. E a gente pode falar um pouco mais sobre o papel da música na vida da igreja. E a gente vai deixar isso para o próximo sábado. Para quem for assistir na TV, para quem for assistir no YouTube, pode assistir a hora que quiser. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Nós voltamos no próximo programa, tá bom? E a gente continua conversando sobre isso. E você que ficou com a gente até aqui, eu espero encontrar você no próximo programa, onde nós vamos conversar mais sobre música, mas agora a relação dela com a igreja e o seu papel ali dentro do culto. Se você tem curiosidade sobre isso, você não pode perder o programa do próximo sábado. E se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, você pode também escrever aqui o seu comentário, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida que a gente pode tentar ali te responder e atender à sua necessidade, à sua dúvida, e também até mandar o contato do Bruno e da Dani para você, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.
Você deseja entrar em contato conosco, nos enviar uma pergunta ou até mesmo seu pedido de oração? Basta enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as nossas atividades através das nossas redes sociais.